Hoje eu converso com Fábio Arruda, consultor em etiqueta e comportamento, sobre o seu mais recente livro, Etiqueta Não Tira Férias, no qual ele dá dicas preciosas para se realizar uma boa viagem, uma viagem agradável, e também dá informações importantes para que a viagem realmente dê certo. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, que bom mais uma vez aqui com vocês. E realmente é um tema que tem me fascinado. Até nós estávamos conversando um pouco antes de começar a gravar. Eu recentemente viajei por um longo período para 2 países diferentes e foi tão gostoso eu constatar assim, né? A gente sabe que o trabalho tá bem feito, tudo isso, mas você constatar na prática mesmo ali, gente, olha isso, olha aquilo, olha esse, e ver as pessoas nos aeroportos lendo o livro, isso eu achei muito divertido, assim, muito. As pessoas vêm falar comigo nos aeroportos e falam, aquele capítulo tal para mim é perfeito, aquele se encaixou comigo, eu tenho uma tia que é assim, é muito bacana. É muito bacana. E realmente é um livro assim muito agradável de se ler, eu li me divertindo. E o Fábio ele dá as informações com inteligência e humor, que é uma marca do Fábio. Trabalhar com inteligência e humor, a gente tem uma leitura muito proveitosa e divertida. Mas eu acredito que a minha forma de comunicação é essa, né? Eu vejo todo mundo, qual é o meu segredo, se é que existe algum, é que eu acredito que tudo falado, principalmente quando você quer ensinar alguma coisa, tudo isso, se você puder, né, compartilhar mais do que ensinar, passar isso com bom humor, com simpatia, eu acho que funciona infinitamente melhor. Funciona melhor. Bem, você mistura então o seu conhecimento em etiqueta com a sua experiência de viajante. Você é um apaixonado por viagens? Eu sou um turista acidental da vida, eu viajo muito desde pequenininho e já tive a oportunidade de viajar uma boa parte do mundo, espero ainda seguir por uma outra boa parte, mas realmente esse hábito de viajar eu tenho desde bem pequenininho, eu comecei a viajar muito cedo com os meus pais e frequentemente... Veio da família. Veio da família e frequentemente viajando, e aí percebendo justamente essa coisa de o quanto é importante você acelerar essa história da etiqueta, né? Você incrementar. Por quê? Porque você está confinado em espaços, um avião, por exemplo, muitas vezes durante muitas horas, né? 12, 15, eventualmente 20 horas, quer dizer, você está ali num espaço que é pequeno e você está dividindo com mais 300 pessoas. Então a etiqueta em seu grau máximo, né? Máximo, mesmo os navios, eu tive uma série de viagens de navio que eu fui contratado com palestras e tal, eram momentos em que eu chegava a estar com 4, 5 mil pessoas reunidas. Gente, se não houver civilidade, se não se seguir algumas regras, não, vira caos, caos total. Então, e lembrando nesse sentido da etiqueta como um convívio agradável. Então, quando você está entre muitas pessoas, tem que cumprir a regra mesmo, né? Senão não funciona. Não, e não tenta querer ir para exceção, para o hoje pode, hoje será que dá? Porque se você começa a abrir uma série de exceções, a coisa termina fazendo com que a exceção se torne regra, e não pode ser assim. É justamente o contrário. Então, você tem que ter o domínio das regras para, eventualmente, se permitir exceções. Bem, então vamos lá. Você começa o livro destacando o poder da informação, que o bom viajante ele tem que ter informação, né? A importância da informação. E essa informação pode ser pesquisada na internet, em bons guias, né? Você acha que tipo de informação é imprescindível para se planejar uma viagem que realmente dê certo? Olha, eu indico muito esses guias hoje, um guia que é muito confiável, são todos os guias da Publifolha. A Publifolha tem um trabalho muito correto, muito... É claro que você... Minucioso. Obviamente que você não vai seguir aquilo 100% a risco, você tem que vivenciar, você tem que tirar suas impressões, né? Os seus momentos devem valer muito, mas ele vale para o seu pré-viagem. Sempre que você vai para algum lugar, não tem problema nenhum você não conhecer os costumes deste lugar. Mas chegar lá sem conhecer nenhum, não precisa. Se informa antes, faz bons mecanismos de busca na internet, sabe, para entender um pouco, muitas vezes até que época do ano você está indo, tome o cuidado de não ir em certos feriados, principalmente os religiosos, porque conforme o país tudo para, e aí você está marcando uma viagem. Você marca uma viagem, eventualmente você perde 3, 4 dias, porque você não se programou e não olhou na tua agenda combinada com a agenda do lugar para onde você iria. Então, eu acho que todas essas informações prévias tornam, inclusive, a viagem mais gostosa. Até para quando você forme a sua opinião sobre aquele lugar, você já a formou baseado em alguma coisa. Você não tirou do nada, né? Você ganha tempo com isso.
E além dessas informações sobre a cultura, a língua, o mínimo da língua, né, que até você aconselha a levar um dicionário básico para falar oi, tchau, pedir comida, que é o essencial. Além dessas informações da cultura, tem umas quanto a documentos, né? E a vacinas, que às vezes as pessoas esquecem também. Quando é uma viagem mais exótica, assim, normalmente tem que ter o cartão de vacina internacional. Eu me preocupei muito com essa parte prática do livro, porque eu acho ela fundamental. E você tem que ver que os limites de bagagem mudaram, né? A tolerância de volumetria da bagagem, inclusive ela varia de companhia para companhia, peso. Hoje em dia, a forma dos recipientes que você pode levar com você, de quantidade de líquido, de quantidade de qualquer tipo de pressão, eles têm um limite máximo de 100 mililitros. Quer dizer, uma série de coisas que você corre risco de aprender em teu perfume ali, aquele que você adora, gastou uma fortuna. Se você for com ele na mala de mão, você vai ficar sem ele, se ele for maior do que 100 mililitros. E uma série de outras coisas que podem te atrapalhar. E aí você vai pegando dicas importantes. Hoje, se você vai para a Europa, na hora de você passar na entrada, né, nos países, quando você passa pela aduana, se você tem aquele seguro internacional, já é um ponto positivo para você. Na hora que eles te perguntam onde você vai ficar, quantos dias, porque você pode cair nessa malha fina, todos nós podemos. A Europa ela não exige visto, mas se eles cismarem com você e falarem você não vai entrar, você não vai entrar. E aquelas situações que a gente tem ouvido falar tanto, né? A Espanha está meio radical com a história, o Brasil talvez vá responder de forma radical também, mas alguns têm o direito, porque eles têm esse direito, de pedir que você mostre sua passagem de volta, seu endereço, o dinheiro ou um efetivo, uma forma de pagamento efetiva, como um cartão de crédito, como alguma coisa, para que eles possam checar quais são os valores que você tem. Infelizmente, o mundo se tornou mais minucioso aí com essas coisas. Depois do 11 de setembro, as pessoas têm a preocupação, e são duas, viu? Você vai vendo culturalmente. Eles têm a preocupação, claro, terrorista, que é assustadora, é medonha, e o imigrante que muitas vezes, né, não é mais como nós que fomos os grandes braços abertos para os imigrantes e temos aí colônias maravilhosas, mas naquele tempo dava. Hoje, isso às vezes sacrifica parte da economia, porque aí você tira dos locais que às vezes já não estão na melhor situação. A Europa, por exemplo, está vivendo uma grave crise de emprego. Então, eles não querem de jeito nenhum imigrante tentando roubar, na visão deles, os poucos empregos existentes, né? Mas é muito importante que quem está assistindo saiba o seguinte: eles querem e precisam muito dos turistas. Eles querem felizes da vida e tratam muito bem, sim, senhor. A única coisa a entrada e, às vezes, a saída é um pouquinho mais cheia de detalhes. Mas nos Estados Unidos, em compensação, a grande preocupação deles é com toda essa coisa antibomba e não sei o quê. E você praticamente corre o risco de ter que fazer um striptease para entrar no avião. Então você tem que estar preparado, porque são, infelizmente, os sacrifícios dos novos tempos, né? Inclusive, quando se lançou o costume de tirar o sapato nos aeroportos norte-americanos, muitas pessoas ficaram revoltadas, mas é para a própria segurança, né? A gente precisa parar, todos nós, eu acho, né? Eu já, por princípio, nunca tive esse tipo de pensamento. Mas a gente precisa parar, às vezes, com aquele conceito assim, que coisa humilhante, que coisa vergonhosa. Eu fui exposto a uma coisa, está pensando que eu sou quem? Algum bandido. Eventualmente você poderia ser. Hoje em dia a gente não sabe mais, né? Acabou aquela história que tinha nos filmes antigamente. Mocinho tinha cara de mocinho, bandido tinha cara de bandido, e você conseguia diagnosticar fácil quem era quem. Hoje em dia tudo pode mudar. Então você está se protegendo também. Você, no momento em que você está passando por esse ritual chatinho, vou admitir que muitas vezes ele é chato, sim, mas você também está se protegendo. Só que aí facilite a sua vida. Evite adereços ou sapatos metálicos, né? Com itens metálicos. Quanto menos metal, melhor, né? Tipo pulseiras, no caso, essa eu não entraria. Você não entraria, porque você teria que tirar para passar pelo raio-x. Só ouro passa, né? Dos metais, ouro passa. Prata não passa. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com Fábio Arruda, consultor em etiqueta e comportamento, falando sobre o seu novo livro, Etiqueta Não Tira Férias.